Meus irmãos, minhas irmãs, hoje estamos na solenidade da Ascensão do Senhor. E esse evangelho, primeiro agradecer ao Padre Badacé, aos irmãos aqui presentes, a todos, e agradecer pelo convite de fazer a homilia hoje. Esse evangelho é muito caro a mim, porque na minha experiência de oração, inicialmente já partilho, fica muito forte esse final do Evangelho de Mateus 28, sobretudo o versículo 20. E eis que eu estarei convosco todos os dias. E sempre nas minhas meditações e contemplações aparecia essa frase de Jesus falando que estaria conosco, né? E algo também na liturgia nossa que eu acho muito bonito, sobretudo em português, e aqui os irmãos podem me confirmar também, é que quando o Padre Saúda fala, o Senhor esteja convosco, a nossa resposta é, Ele está no meio de nós. Em outras línguas, a resposta às vezes é, e com teu Espírito. E eu acho muito bonita essa resposta também. Ele está no nosso meio, Ele está no meio de nós. E retomo também um evangelho que da outra vez que vim aqui também tive a felicidade de proclamar, que foi o Evangelho de Lucas, os discípulos de Emaús, capítulo 24. Quando os discípulos estão pelo caminho e Jesus chega e vai acompanhando eles e falando sobre as Escrituras. E por que esse Evangelho é muito caro também a mim? Porque ele justamente fala dessa presença de Deus que está no nosso meio e estará. Embora hoje seja a solenidade da Ascensão, eu já adianto que esse é o grande ensinamento de Jesus. Ele está conosco, Ele está no nosso meio. A gente ouviu na leitura dos Atos dos Apóstolos essa memória também daquilo que Lucas fala também no Evangelho. Os Atos dos Apóstolos, com o Evangelho de Lucas, é uma espécie de díptico, ou seja, os Atos são uma continuação desse Evangelho. E começa a retomar o que tinha falado a Teófilo. E quem é esse Teófilo? A gente pode interpretar esse Teófilo, na tradição das Escrituras, como esse amigo de Deus. Em grego, Teófilo significaria isso, né? Amigo, fazendo a separação, amigo de Deus, esse que está na escuta e que é amigo, que é íntimo de Deus. E a gente é convidado a ser íntimo de Deus, assim como esse Teófilo, que aparece no início do Evangelho de Lucas e aparece também no início dos Atos dos Apóstolos, quando Lucas fala para essa pessoa, e pode falar para todos nós, falar sobre Jesus, sobre a sua vida. Aquilo que a gente vê no Evangelho de Lucas é sobretudo a vida de Jesus. Mas porque eu retomo hoje também Mateus, fazendo essa conexão com Lucas? Porque Mateus aparece sobretudo a visão, a gente sabe que os evangelhos nos vão dar perspectivas diferentes sobre Jesus, a partir da visão de cada um. De cada evangelista, eles vão narrar uma história. Por isso que a gente vê que às vezes aparece uma história no Evangelho e outra não. Mas a perspectiva dele e a própria experiência que ele teve com Deus vai ser aquilo que vai ser narrado nos Evangelhos. E a gente percebe que Deus vai se manifestando em Jesus ao longo da sua vida de diversas maneiras. Isso é narrado em Lucas, é narrado em Mateus, e Mateus dá um acento muito importante a Jesus, que é a dimensão de reinado de Jesus. Jesus é esse rei que vem para nos salvar. Mas o reinado de Jesus é um reinado um pouco diferente daquele que muitos esperavam na época. Não era um rei que, por exemplo, entra em um jumentinho em Jerusalém, não era um rei que era muito esperado, porque não representava esse poder que eles presenciavam no mundo daquela época. Mas Jesus se apresenta de outro modo. E aí podemos retomar, desde o tempo do Advento, esse Jesus que nasce num lugar simples,
em Nazaré, vive em Nazaré, nasce em peregrinação com a família e vai moldando a sua vida de acordo com o serviço aos mais necessitados e, sobretudo, aqueles que são mais excluídos daquele tempo. A gente vê muitas vezes Jesus se aproximando dessas pessoas, tocando, falando com essas pessoas, porque é esse reino que ele vem anunciar. Esse reino de Deus se apresenta a partir do pequeno, às vezes do frágil e às vezes onde menos se espera. E o Papa Francisco nos retoma também com a frase, justamente, deixe-se surpreender por Deus, porque de fato Deus nos surpreende, porque Ele aparece às vezes em lugares que a gente menos espera e menos busca às vezes. E esse evangelho de hoje retoma um pouco da vida de Jesus, conclui isso depois da ressurreição e ele aparece também aos discípulos. Durante 40 dias a gente sabe que Jesus vai aparecendo aos discípulos e vai falando, ensinando também e exortando a fazer muitas coisas em seu nome. No evangelho de hoje é o batismo, justamente essa continuidade que se dá da própria igreja, né? No batismo se dá a inserção no meio da igreja e, consequentemente, essa filiação a Jesus e a consequência do reino de Deus. E no último versículo ele retoma isso. Ele ensina, ele está próximo, ele sobe ao mistério da ascensão, ele sobe ao Pai, vai ficar à direita do Pai, aquilo que a gente professa na nossa fé, que Jesus está à direita, justamente nesse reinado, nesse lugar de poder de Deus, mas ele está também, não só aí subiu, mas ele se rebaixou e veio até nós. Ele se rebaixou e veio abraçar a nossa humanidade pequena, frágil, e ele está no meio de nós, abraçando todos os dias essa humanidade que se manifesta de diversas formas. E o mundo ainda escuta, às vezes, essa palavra e não o acolhe. Mesmo passando 40 dias, mesmo ressuscitando, mesmo falando por meio de diversas pessoas, às vezes a gente não consegue acolher, porque é difícil, às vezes, notar essa presença de Deus no nosso meio. E aí é um convite que a gente tem, é justamente desse relacionamento mais íntimo com o Pai. Justamente a partir da oração é que a gente consegue essa relação de proximidade, de intimidade com o Senhor. E a gente pode vislumbrar Ele aí caminhando e seguindo conosco no nosso meio. Assim como os discípulos de Maús que caminharam e foram percebendo que Jesus ia se aproximando, não sabiam que era Jesus, era um homem, mas ele foi tomando forma, eles foram sentindo arder o seu coração e foram sentindo a presença desse Jesus. E assim também somos convidados a sentir essa presença de Jesus no nosso meio. Às vezes, a gente, devido às dificuldades e muitos problemas que vamos enfrentando, é muito difícil perceber que Jesus caminha conosco, mas Ele está presente, está no nosso meio e está falando até hoje na nossa vida, no nosso coração, e pede que anunciemos esse reino dele, que é para todos. Como dizia Papa Francisco, o reino de Deus é de todos, todos, todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.